Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte! Hoje é sábado, dia 4 de junho de 2016, e começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM, com locução de Lucas Olivan e reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog, Daniele Cameira e Giancarlo Giulietti. E aí, Yuri? E aí, Lucas, de volta para o nosso programa aqui, né? Eu que não vim semana passada porque tinha retirado um siso, né? Mas estou de volta agora e eu posso falar que fez falta, viu? Porque a gente vem aqui gravar toda semana, né? E faz falta quando passa uma senha. É um prazer falar com vocês sobre esporte aqui. Isso aí, então Yuri com o dente recuperado. E aí, Leandro? Mais uma vez aqui com os companheiros da mesa. Bem-vindo, ouvinte. Vamos aí para mais um programa. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Olá, amigos de bancada, e olá, ouvinte, bem-vindos. Fala aí, Jean. Opa, Lucas, e aí, ouvintes, companheiros de bancada, vamos para mais um Resenha na Área aí. No programa de hoje, vamos falar sobre os 4 grandes de São Paulo, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras no Brasileirão. E aí a seleção brasileira, que vai estrear na Copa América Centenário, realizada lá nos Estados Unidos. A gente começa aqui pelo tricolor paulista. O São Paulo vem se dividindo entre a Libertadores, onde está na semifinal, e o Brasileirão. Quem traz mais informações do tricolor é o Leandro Maia. Isso aí, Lucas. O São Paulo vem numa mescla de boas e más notícias ao mesmo tempo. Enquanto a torcida comemora a convocação de Paulo Henrique Ganso para a disputa da Copa América Centenário, há quem reprove o chamado por conta do desfalque do meia em algumas partidas com a camisa do tricolor. Outra preocupação é quanto à oscilação da equipe na tabela. Entre vitórias e derrotas, o tricolor paulista não consegue manter uma regularidade em sequência, assim como em anos anteriores. No meio da tabela, o time foi derrotado para o Figueirense em Santa Catarina e agora precisa correr atrás de um bom resultado na partida contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Amanhã, às 6h30 da tarde. O São Paulo que vinha bem até então. E assim como o Santos, continua uma incógnita esse ano, né? O São Paulo que começou muito mal o ano, aí a gente elogiou muito aqui em programas anteriores, falamos muito bem do Bausa, que a gente sempre fala do Bausa. Argentino, né? O argentino Bausa. E agora o São Paulo perdeu pro Figueirense, não é nenhum absurdo, mas muita gente considerava o São Paulo favorito contra o Figueirense, até por vir em boa fase e pegar uma sequência aí. Gia, pra você a derrota pro Figueirense no meio da semana afetou o desempenho do São Paulo aí pras próximas rodadas? Agora vai pegar o Cruzeiro lá que não vinha em boa fase também, mas conseguiu vencer. Você acha que isso vai mexer com o time, vai atrapalhar a sequência de jogos? Olha, eu acho que não, porque o São Paulo vem com um time mesclado, né, nas últimas partidas que vem fazendo. O foco do São Paulo no momento não é o Campeonato Brasileiro, né? Mesmo assim, o São Paulo tá tendo a campanha melhor do que muitos outros times dentro da competição, né? Mas o foco do São Paulo é a Libertadores, né? Claramente a Libertadores, o Bausa não esconde isso, mas perder pro Figueirense fora deixa o torcedor tricolor um pouco triste, mas eu acho que não é nenhuma surpresa. Eu acho que depois da Libertadores o São Paulo vai ter um ótimo rendimento no Campeonato Brasileiro. E com gol do interminável Rafael Moura, né? Leandro, Paulo Henrique Ganso, agora ele afirmou em entrevista recente que voltou a jogar perto da área dos atacantes e por isso que ele vem rendendo mais. E com isso ele conseguiu a convocação, que a gente vai falar aqui mais pra frente. Mas, ao mesmo tempo que a convocação é boa pro Ganso, não é muito boa pro time do São Paulo, que vai ter um desfalque de peso na equipe, né, em alguns jogos do Brasileirão. Você acha que no elenco alguém pode fazer essa função e substituir o Ganso à altura e levar o meio do São Paulo assim como o Ganso estava fazendo? A posição que o Ganso joga, não só não tem no São Paulo, como é difícil você achar outro jogador que consiga fazer a função dele, né, no futebol brasileiro. E também no futebol mundial não são muitos jogadores que conseguem fazer isso. O Bausa conseguiu recuperar o futebol do Paulo Henrique Ganso, que desde 2010, aí, sempre na expectativa dos torcedores de ver aquele Ganso da época que fazia parceria com o Neymar. Parece que agora em 2016 ele engrenou, né? Fez aquilo que o Muricy pedia, que o Osório pedia e que o Bausa agora, quando chegou, pediu que era ele chegar perto da área, né? Parece que agora ele entendeu e tá jogando bem, armando o jogo e vem tendo uma das melhores temporadas da carreira dele. Dá até pra comparar com a própria de 2010. Isso aí. Yuri, pra você uma pergunta baseada nas suas apostas de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O fogo do Caleri, aquela explosão toda de artilheiro e aquela coisa que a torcida do São Paulo vinha realmente empolgada com o Caleri, parece que passou um pouco, deu uma esfriada.
Você acha que é hora de começar a testar o Allan Kardec ali na frente, como centroavante, pra ver se... Porque fazer gol, ele sabe, ele já provou isso jogando no Santos, no Vasco, no próprio Benfica. Você acha que é hora dele ter uma vaguinha no time titular do São Paulo? Eu acredito que o Caleri mereça mais chances, né? Ele fez vários gols esse ano, foi um cara fundamental para o São Paulo chegar tão longe lá na Copa Libertadores. E ele fez por merecer, então, né? Que por mais que ele não faça gols em alguns jogos seguidos, que não venha de atuações brilhantes, ele merece ser esse cara que é titular, porque ele fez várias partidas boas, então que o Bausa confie nele para a sequência do São Paulo aí. Então Allan Kardec por enquanto não? Por enquanto não, mas eu reforço que eu acho que se o Caleri realmente for para a Europa nesse meio de ano, eu acredito que o São Paulo não tem que ir para o mercado, né? Porque no seu próprio elenco tem um grande atacante já que atende pelo nome de Allan Kardec. Muito bem, agora a gente vai pular o muro. Para quem não sabe, o CT de São Paulo e o CT do Palmeiras são do lado, né? Vizinhos lá na Barra Funda. Exatamente, muito bem. Então agora, Gia, explica pra gente essa confusão toda envolvendo o Cuca, o que deu aí? Lucas, no Palmeiras o assunto mais comentado da semana é a suspensão do técnico Cuca após o uso do ponto eletrônico na partida contra o Fluminense, quando estava suspenso. Agora, para piorar, ele teve outra punição e perderá mais 2 rodadas, assim como seus auxiliares. O problema é que essas 2 partidas serão contra o Flamengo e o Corinthians, seu arquirrival. Com isso, o Palmeiras vai tentar recorrer no STJD para ter o seu técnico de volta o mais rápido possível. Amanhã, na partida contra o Flamengo, o Verdão tentará reafirmar seu favoritismo de brigar pela liderança do Brasileirão, e o jogo acontece às 4 da tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo, agora eu vou me colocar numa situação difícil também. Por favor. O Flamengo, na nossa gravação passada, ou a outra, eu falei que o Flamengo era um forte candidato ao rebaixamento. Ao rebaixamento. Errou! Então, Calma. o Flamengo vem bem. Vem um time não tá nada excepcional, espetacular, mas o Flamengo vem bem. O Guerreiro tá muito mal, né? Tem recebido bastante Então, críticas. o garoto Felipe Viseu tá dando uma conta do recado ali, o time parece estar se encaixando com os garotos, o Viseu, o Jorge, né? E sempre que o Palmeiras, que o Flamengo perde um técnico e recorre aos técnicos da base, dá certo, né? Já foi campeão. 2009, já né? foi campeão assim, e agora com o Zé Ricardo, né, que está substituindo o Muricy, que está afastado por problemas médicos, parece que ele deu um jeito naquele time e o rebaixamento não está tão próximo. Aquela temporada foi o Andrade, né? Andrade. E levou o título. Teve também o do Jaime, né? O Jaime já teve Jaime uma de época Almeida, que né? também substituiu. Bom, quanto ao Palmeiras. O Palmeiras tem 4 opções no ataque, boas opções, que são o Alexandro, o Gabriel Jesus, o Roger Guedes e o Dudu. Um deles fica no banco. Certo? Ou um deles faz a função do Cleiton Xavier enquanto está machucado, né? É isso, mas você colocaria quem ali no meio de campo, ou quem você deixaria de fora desses 3 atacantes titulares no Palmeiras? Olha, no meio de campo eu acho que eu continuaria com o mesmo esquema que o Cuca vem fazendo, colocar o Dudu no meio enquanto o Cleiton Xavier está machucado, porque o Palmeiras ele tem bastante banco, tem bastante gente contratada, mas não tem ninguém que faça aquela função do Cleiton Xavier, né? Basicamente no São Paulo é igual o Ganso, né? Não tem aquela qualidade que o camisa 10 tem, mas eu continuaria com o Dudu, não deixaria o Alexandro no banco do time do Palmeiras, se ele jogasse com 3 atacantes, se ele jogasse com 2, eu deixaria o Gabriel Jesus e o Alexandro, deixaria o Roger Guedes um pouco de fora, mesmo ele tendo se destacado um pouco nas últimas partidas do Brasileiro, mas eu acho que eu deixaria o Alexandro, indiscutivelmente, não deixaria ele fora do jogo, dos próximos jogos do time do Palmeiras. Falando, você comentou sobre contratações, o Mina, zagueiro que veio lá do Santa Fé, tá chegando agora, né? E a zaga do Palmeiras hoje é composta por Vitor Hugo e... Thiago Martins. Vitor Hugo e Thiago Martins. Yuri, a gente pôde ver o Mina na Libertadores atuando, que ele era o artilheiro do Santa Fé na fase de grupos. Ele fez 3 ou 4 gols de cabeça e ele parece um jogador bom, tem jovem, estatura, né? jovem. Você acha que, passando mais um pouquinho de tempo, ele toma a vaga titular aí no Palmeiras? Acredito que sim, viu? Foi uma boa sacada que o Palmeiras teve de estar trazendo ele, né? E eu acredito sim que com a sequência de algumas partidas ele possa vir a ser titular desse time aí. Mas é interessante citar também, né? Porque você falou sobre quem o Palmeiras tem para o ataque, né? E onde está Lucas Barrios, né? Que tem tanta banca, verdade, né? Lucas E está sempre machucado, Esqueci né? do Lucas Incrível. Barrios.
E é desses nomes, é o que tem mais nome, né, digamos assim. Exatamente. Jogou Copa do Mundo, foi o maior artilheiro do mundo em 2010, se eu não me engano. Esperava-se muito dele, né? E até hoje a torcida palmeirense não... deixa muito a desejar, né? Coisas que acontecem, né? Leandro, ainda nas contratações, aquela polêmica troca do Palmeiras com o Cruzeiro, vieram o Fabiano e o Fabrício. E até agora, nada, né? De nenhum dos dois. Exato, saiu o Lucas e o grande Robinho. O Robinho até estreou bem no Cruzeiro, mas o Lucas, lamentável, né? Enfim, você acha que esses dois também possam integrar o time principal e fazer alguma diferença no time, ou vieram para compor elenco e só? Como no futebol brasileiro, muitos jogadores são para compor elenco, né? Dificilmente você acha um jogador assim acima da média. Mas o Fabrício, eu acho que tem uma possibilidade de jogar ali na esquerda, né? Porque tá jogando o Zé Roberto e o Zé Roberto não vai aguentar jogar o ano todo. O Kelvin provou isso, né? O Kelvin chapéu. E agora, a questão do Lucas e o Robinho no Cruzeiro, o Lucas até agora não engrenou lá, mas o Robinho estreou bem, parece que já conseguiu seu espaço, parece que o Palmeiras perdeu um pouco nessa troca, né? O Robinho realmente jogador importante. Era importante pro Palmeiras. Poderia fazer esse meio de campo aí na pergunta que você fez pro Jean, né? Eu não concordei com a troca mesmo. Quando eu li isso aí, eu falei, nossa. Pouca gente achou uma troca legal. E falando nisso de compor elenco, me lembrei agora do Viola, quando chegou. Não me lembro que time agora, desculpa, mas o Viola chegou num time que o Luxemburgo treinava. E ele falou assim: pô, tô vindo aqui pra somar. E o Luxemburgo respondeu: se eu quisesse alguém pra somar, eu contratava uma calculadora. Então fica aí a frase da semana pra gente. O sempre prepotente Vanderlei Luxemburgo, que treinou o Real Madrid. Só lembrando aqui. Pouco tempinho, né? Bom, foi um grande fracasso. A gente tá empolgando, agora a gente vai dar uma pausa aqui nessa empolgação pra vir a empolgação do Yuri. Porque o Yuri é um cara que gosta de falar muito de Fórmula 1. Ele fala do Verstappen, do Kvyat e ele dá sorte pros caras. Então, Yuri... O que a gente tem de Fórmula 1 aí nessa semana? É isso aí. Atualizando rapidamente o campeonato mundial de Fórmula 1, o tricampeão mundial Lewis Hamilton está de volta à briga pelo título. O inglês de 31 anos venceu pela primeira vez no ano e o troféu de primeiro lugar veio logo no grande prêmio mais badalado da temporada, o de Mônaco, realizado no último fim de semana. O triunfo interrompeu uma sequência de 3 vitórias seguidas de seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg, no circuito. E também pôs fim à maré de azar do atual campeão mundial. Completando o top 5 da corrida, Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o segundo, após uma atrapalhada de sua equipe nos boxes que lhe custou a vitória. O surpreendente Sérgio Pérez completou o pódio com sua Force India, enquanto Sebastian Vettel, da Ferrari, chegou em quarto e Fernando Alonso, da McLaren, foi o quinto. Os brasileiros não foram bem, hein? Massa foi o 10º, garantindo 1 ponto para Williams, e Felipe Nasser não pontuou, pois foi atingido por seu companheiro de Sauber e teve de abandonar. Hamilton está agora a 24 pontos de Rosberg, que é o líder do campeonato. São 106 pontos contra 82. A distância já chegou a ser de 49 pontos nessa temporada. Então você vê que o Hamilton se aproximou bastante, né? Se ele vencer mais uma, por exemplo, e o Rosberg não pontuar, o inglês vira o líder. Nesse fim de semana não tem corrida, mas a Fórmula 1 volta na próxima semana com o Grande Prêmio do Canadá, direto de Montreal. Montreal, que é um lugar que o pessoal gosta de ir lá. Eu corrida prefiro Toronto, tradicional, né? Que é a cidade de Drizzy Drake, grande Olha lá. Eu não vou falar que eu prefiro porque eu nunca fui. Então, eu prefiro modestamente Itanhaém, Pra Grande, Santos. Vamos aqui, né? Vale do Ribeira. Bom, falando de Fórmula 1, eu vou confessar que eu não entendo muito de Fórmula 1. Eu acompanho alguma coisa assim, mas não é um esporte que eu me prendo tanto. Mas parece que essa briga entre aspas, que é essa disputa entre Hamilton e Rosberg é cada vez mais entre interessante. Aspas não, porque eles já se trocaram farpas pela mídia. Já houve briga pior, né? Entre Hamilton e Alonso? Hamilton e Alonso. Pela McLaren? Sim. Mas é interessante essa disputa entre Rosberg e Hamilton, né? Você que entende um pouco mais aí, o que você tem a dizer? Então, o alemão Nico Rosberg venceu as 4 primeiras corridas desse ano, né? Tava parecendo que ele ia dominar realmente. E o Hamilton, somado a essa sequência de vitórias do Nico Rosberg, ele vinha numa maré de azar pesada, né? Mas agora parece que acabou tudo isso, ele acabou vencendo e ele venceu logo em Mônaco, né? E
e agitou, né? Esse grande torneio aí. Vamos ver se ele chega próximo agora, né? Pra ter uma disputa bacana, né? Pra o restante do ano aí. E o Hamilton já com 31 anos, né? 31 anos Esses e dias 3 ele títulos era mundiais. o cara mais novo da Fórmula 1. E Dani, o O Yuri, eu queria te Verstappen perguntar logo uma tem coisa. 40 anos. Oi, Dani. Dani É tem isso uma que eu ia te pergunta. perguntar. E o Verstappen? E o Verstappen em Mônaco acabou batendo. Ah, Ele que não pena. foi bem Olha porque aí. ele bateu. Poxa, então não, Vai quando ele bateu não teremos também. toda aquela alegria e contagiante. Aquela Ainda não. maluquice. Dani, você gosta de Fórmula 1, Dani? Eu assisto algumas vezes, mas eu também sou que nem você, assim, eu acompanho algumas corridas, mas não todas, e eu também tô meio por fora desse assunto. Mas eu me interessei pela história do Verstappen, por isso que eu gosto Tá sempre todo de mundo saber comovido com histórias isso aí. dele. Muito bom. Bom, vamos voltar aqui aos times paulistas então, né? O Corinthians parece que conseguiu se arrumar agora. Finalmente, depois de tentar por muito tempo achar o time titular, conseguiu dar uma arrumada, né? Dani, quais são as informações do timão? Olha, Lucas, o Corinthians vem com moral no Campeonato Brasileiro. Depois de ficar um mês sem ganhar sequer uma partida, agora já são 3 vitórias consecutivas do timão. Esses 9 pontos renderam ao Alvinegro um lugar entre os 4 primeiros na tabela de classificação do Brasileirão. Alguns nomes do time, que eram questionados como Christian, Guilherme e Bruno Henrique, vêm agora tendo atuações elogiadas pela torcida. Além disso, a vitória no clássico contra o Santos deu mais confiança para a partida contra o Curitiba, que acontece hoje, às 8h30 da noite na Arena Corinthians. A indefinição até o momento fica por conta do atacante André, com propostas de voltar para o Sport do Recife. O jogador, que não é dos mais queridos pela torcida da Fiel, pode estar de saída. Notícia que com certeza vem sendo comemorada pelo torcedor corintiano, né? Que fase do André, né? Olha, E comemorada pela do Sport também, Do né? Sport Quando o também. Corinthians jogou lá, teve faixa, né? Volta André. o pessoal Alegria gosta de um muito e dele. tristeza de outros. Né? Que fez uma grande Não, dupla. nesse Fome caso e a alegria vontade é de uma comer. alegria pra você também. Que fez uma grande dupla com o Diego Souza, que já voltou. E agora- Marlone, que vamos. o Deixa o Marlone. Marlone aqui, que o Marlone tá bem, então. Marlone lembrando que ganhou espaço no Corinthians depois daquele golaço que ele fez contra o Palmeiras, óbvio, o Sport sempre ganhando o Palmeiras ganha do Sport desde 1952 e foi pro Corinthians, né? Números fictícios. Bom, gente, vamos falar aqui. Ilustrativos. Vamos falar aqui do jogo Corinthians e Santos que aconteceu. Não aconteceu nada, aconteceu. Aconteceu no meio da semana. O Santos entrou com um esquema muito diferente. E esse eu acho que. A gente tá falando do Corinthians, mas eu só queria comentar isso do Santos, que eu acho que é um grande problema das equipes treinadas pelo Dorival. O Dorival é um cara que sabe armar os times pra atacar. Pra jogar de forma rápida, com passes rápidos pelas pontas, jogando de forma ofensiva. Quando o Dorival monta os times pra defender, assim como ele já fez aquela vez pelo Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Corinthians ganhou por 2-0 na Arena, ele colocou um time defensivo também sem ninguém pra atacar. E não dá certo. O Santos não é um time que sabe jogar pra atacar, e o Corinthians aproveitou disso, mas aproveitou entre aspas. Porque foi um jogo duro, a zaga do Santos compensou o ataque, e tava muito bem tirando tudo. Mas aí brilhou a estrela do Giovanni Augusto, né? Que Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, que agora faz parte do trio de meias do Corinthians, que deu certo. O Guilherme, o Giovanni E o Marquinhos Gabriel. e o Marquinhos Gabriel. Então a minha pergunta, Leandro, é o seguinte, a gente tava falando do Marlone aqui no esporte, que começou a ganhar espaço no Corinthians e tal, e muita gente pede ele na torcida corintiana, né? Mas, pra ele ser titular, um desses três teria que sair. Guilherme, Marquinhos Gabriel ou Giovanni Augusto. Você acha que ele conquista um espaço pra ser o titular absoluto do time, ou ele vai ficar indo nessa de entra, volta pro banco, assim como o Luca? Agora que o Tite deu uma achada naquele meio de campo com o Christian, ficou um pouco difícil para ele. A opção que o Tite pode pensar, mas que ficaria muito ofensiva pelo estilo do Tite, seria tirar o André agora que já tá saindo, tirar o Luciano, tirar todo esse centroavante que fica lá na frente, botar o Guilherme de centroavante e colocar o Marlone no meio de campo. Mas pensando com a cabeça do Tite, dificilmente ele irá fazer isso, porque já deu aquela engrenada nesse time que ele O conseguiu Guilherme, montar. quando se encontra lá no meio, pela primeira vez no ano, você quer tirar ele de lá? Que é? Não, pô, é porque Coitado estamos tentando colocar qualidade no Mas Corinthians, que seria o Marlone. Eu ia até citar isso, que em 2013 o Corinthians jogava sem centroavante e não deu certo, porque o Corinthians quase não fez gol no Brasileirão. Era Romarinho e Emerson Sheik no ataque e um não tocava pro outro. Continuou jogando nos últimos jogos porque tinha o André, né? Nada contra você, André. Um abraço pra você, mas continua jogando sem. Você tava né? jogando sem um, né?
meio complicado. André que nos ouve, né? Um telespectador assíduo do Resenha na Área. Tomara. Bom, agora a gente continua falando então de centroavante. Vamos seguir nesse papo aí. O Luciano vem tentando. E não marca nada. Só isso, por enquanto. Eu acredito que ele vai ainda... Era essa a minha pergunta pra você, Yuri. Porque ele não tá numa fase boa, mas ele é constantemente convocado pra seleção olímpica, pela idade que ele tem. Ele é visto bem pelos times da Europa. Até alguns fazem contato pra tentar contrato com ele. Você acha que o Luciano volta àquela boa fase que teve no passado e se torna aí talvez o artilheiro do Corinthians? Ou vai precisar artilheiro colocar... eu já acho muito, né? E até porque todas as equipes que o Tite monta, eles acabam rodando muito quem marca o gol, né? Eu não acho que pra ser artilheiro, mas eu acredito firmemente que aquele potencial, né? Que o atacante Luciano demonstrou no ano passado, antes daquela lesão, né, que ele acabou sofrendo contra o Santos lá na Vila Belmiro, eu acho que volta esse futebol dele, né? E eu achei legal também que o Luca também pode jogar lá na área, né? Ele é meia, uma né, aposta, ponta, né? E o Tite está treinando ele como um centroavante e ele correspondeu, né? O Luca marcou de cabeça contra o Sport. E eu achei legal, porque eu gosto muito dele. Acho que é um ótimo jogador e tem feito um ótimo ano. É isso aí, é corintiano, né? Tem um vídeo dele lá no rebaixamento. Ele se identificou rápido. Agora lá no meio campo, né, ficou difícil para ele, né? Que os três meias realmente, Guilherme, Marquinhos, Gabriel e o Giovanni Augusto, caíram bem ali. Então para o Lucas jogar como meia ficou difícil. Então se ele se der bem nessa nova posição que ele está treinando de centroavante, pode ser que ele volte para o time titular, né? Então é isso. Jean, outro nome aí que vem voltando a figurar no time titular do Corinthians, depois de muito tempo no banco. É o Christian? É o Christian, exatamente. O Christian que era criticado por ter o maior salário do elenco e não jogar junto com o Elias. O Elias ainda joga, tudo bem. Está com a seleção brasileira. Tá com a seleção brasileira. Porque o Corinthians O Corinthians poderia, se não tivesse vendido o Ralf, aquela grande dupla, Christian e Ralf ali na volância, mas acabou vendendo o Ralf, então só temos mas, Christian. Então, quando o mercado chinês veio e levou o Corinthians... Pagou meio Corinthians, né? O próprio diretoria ficou chateada por não conseguir vender o Christian, que eles tentaram vender o Christian e não deu certo. E esse ano tentaram muito também, né? Sim. O que impede é o alto salário dele, ano. Né? E agora parece que ele voltou a dar certo ali no meio campo. Jean, você acha que o Christian tá com uns 33 anos? 32, 33. Acredito eu que por aí. Yuri confirma pra gente daqui a pouco. Jean, você acha que ele agora se firma ali como o primeiro volante do Corinthians e dá um jeito finalmente no meio campo? Olha, eu acho que sim, é porque o Christian, desde aquela época, e eu acho que ele continua com essas características, ele tem uma característica de ser um volante que consegue armar o jogo. Ele não é aquele volante que nem, por exemplo, o Ralf. O Ralf não tinha aquela qualidade de sair com a bola. Eu, particularmente, na minha opinião, eu achava. Eu acho que o Christian tem essa qualidade, tem essa malemolência ali no meio de campo ali, que consegue tocar a bola, deixar os caras na frente do gol. Ajuda bastante. Muitos torcedores corintianos vêm pedindo para ele raspar o cabelo, né, para voltar à antiga fase, mas ele provou que com o modelito de Jackson 5 consegue armar muito bem o jogo e fazer a sua melhor característica, a marcação no meio de campo. O Davi Luiz poderia raspar então, né, porque é um cara que tá numa má fase faz tempo. Davi Luiz ia ficar careca pra Davi Luiz precisaria raspar 3 vezes. E o Christian, Lucas, só para a gente confirmar aqui, tem 32 anos. 32 anos. E eu acho legal que tava todo mundo falando mal sobre o Bruno Henrique, né? Mas a grande verdade é que ele era o único volante para um esquema de 4 meias, né? E acabava sobrecarregando ele com o Christian ao lado dele, né? Eles dividem essas tarefas defensivas lá no meio campo. E agora sim, está jogando bem o grande Bruno Henrique. A verdade é que a gente tentou transformá-lo no novo Ralf, né? Por um tempo, não deu certo. O Ralf conseguia jogar nesse sistema. Exatamente. Então, mas não deu e agora... Não deu. O bom é que ele encontrou e agora o Corinthians... É uma ótima opção pro Corinthians também no banco de reservas, né? Quem? Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Mas se for. Que está titular, né? Temos o Williams no banco de reserva. E o Michael, né? O menino Michael. E o Camacho. Agora temos um menino... Olha quantas opções no meio de campo do Corinthians. Eu quero ver quando o Elias retornar lá da seleção brasileira, né? Se ele volta para o time titular, né? Se ele volta como meia, como o segundo volante, né? Como que vai ser isso aí? Vai ser mais uma boa pauta pra gente.
Agora, o Christian, né? Todo mundo falava que estava fora, né? Que estava mal. Foi só pôr ele para atuar que ele correspondeu. Entendeu. Ou seja, fica falando que tá mal, põe o cara em campo. O cara jogou bem, pô. Olha aí. Aconteceu isso com o Romero também, né? Exato, Alguns fica casos, pagando sim. salário alto, que ele ganha muito, né? Para não pôr em campo. O que é isso? Isso aí. Então, quem ganha muito salário alto também é o Gabigol, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, que... em sua estreia pela seleção brasileira fez um gol, né? Grande temos um monstro fã aí. do Gabigol aqui. Se o Eu Gabigol sou ouvir nosso programa algum dia, Yuri é seu fã, Gabigol. Fique sabendo, Exatamente, Yuri. vamos bater um papo, porque... Bom, vamos falar do Santos então, Leandro, que não conta com os 3 principais jogadores, né? Como que tá o Santos aí, que perdeu o Clássico, a fase não vem tão boa? Conta pra gente. Lucas. Em Santos as coisas não andam tão bem como foram na disputa do Campeonato Paulista. Desta vez, no Brasileirão, a equipe tem os 3 jogadores mais importantes de fora: Gabigol e Lucas Lima na seleção, além de Ricardo Oliveira machucado. Estes desfalques são as principais causas do Peixe vir com uma campanha fraca, estando perto da zona de rebaixamento. Dorival Júnior ensaiou escalar Elano de centroavante, olha só, hein, contra o Corinthians, mas não deu certo. A derrota deixou ainda mais furiosa a torcida do Peixe, que não vence há 3 jogos no Brasileirão. A chance de dar a volta por cima e sair da colocação desconfortável vem amanhã às 11 da manhã contra o Botafogo na Vila Belmiro. Bom, o Dorival tinha o Joel disponível. Joel, o Então a primeira pergunta vai ser direta. Jean, por que o Dorival não colocou o Joel e colocou o Elano de centroavante? Porque o Elano ele tem mais experiência, né? Eu acho que foi por isso, né? Que ele não jogou com nenhum atacante. Até os 36 minutos do segundo tempo deu certo, né? Aquela bola espirrada, né? Pelo Christian pra trás, do gol do Giovanni E Augusto. foi muito espirrado. O Guilherme cruzou, o Felipe cabeceou, o O Christian Guilherme teve uma cabeceou. ótima visão também de cruzar, Sim. porque ele Um poderia gol ter chutado corintiano, naquela né? empolgada. Um gol sofrido, né? Um gol suado. Sofrido, gol chorado. Ia dar certo. Dorival ia sair com aquele pontinho fora de casa. Ia dar muito certo pro time do No Santos. famigerado esquema 4-6-0. Nunca tinha visto na minha vida, Impressionante. mas que estava dando certo até a torcida corintiana explodir lá em Itaquera. Só lembrando que, se eu não me engano, eu já tinha visto um esquema assim, novamente fazendo uma referência ao Chelsea, 2012, campeão da Liga dos Campeões, jogando lá atrás. Ninguém sim. subia. O Drogba tava lá na lateral esquerda, lá, né? Impressionante. Aqueles minutos finais. O Fernando Torres era volante. Era um negócio absurdo. É. Bom, então, Yuri, o Santos, além dos 3 principais jogadores, que a gente não pode falar que carregam o time, mas sem eles é complicado. Todo mundo sabe que é complicado. Um duro golpe para o Peixe. O Santos tem alguns nomes como o Ronaldo Mendes, o Vitor Bueno, o Maxi Rolon, quem mais? o Joel, o Paulinho. Rolon, o Joel, os recém-chegados, o Copete chegou agora. O Santos vai ter muita opção para testar no meio campo e ataque, tudo bem. A defesa do Santos. Os laterais são considerados bons. Até quem não torce pro Santos considera o Zeca e o Vitor Ferraz bons jogadores. Mas a questão é o miolo de zaga. O David Braz e o Gustavo Henrique não vêm jogando o melhor, porque eles já jogaram muito bem, os dois juntos. Já fizeram campeonatos melhores e atuações melhores. E hoje eles parecem que não estão na melhor fase, nos melhores dias. A opção que o Santos tem no banco é o zagueiro que veio do Paraná. Luiz Felipe, desculpa, errei o nome do zagueiro. Luiz E Felipe. temos o nosso querido também, Lucas Veríssimo. E Lucas Veríssimo. Você acha que dá pra encaixar uma zaga nova que deve continuar aí com David Braz e Gustavo Henrique, porque são realmente os nomes que o Dorival confia mais também? Lembrando que agora o Santos também contratou o Nogueira, que também deve chegar ali em julho. Zagueiro? É um zagueiro também que vem aí do futebol sul-americano. Então é isso que eu ia perguntar, se devia ir ao mercado ou manter o que tem. Como que você acha que vai arrumar isso? A zaga realmente está complicada, viu? E o David Braz está falhando em sequência em vários jogos seguidos, né? E a torcida está muito revoltada com ele, né? Eu acho que precisa sim de uma mudança. Quando não está dando certo, tem que alterar, né? Pra ver se o miolo de zaga fica mais sólido e assim tomando menos gols. Mas só para eu também falar sobre a pergunta que você fez para o Giancarlo, eu acho que o Dorival tentou dar uma bela povoada no meio campo do Santos, né? Pra fechar mesmo o time contra o Corinthians, né? E
e deu certo, né? Porque todo mundo pensava que o Corinthians ia ganhar por vários gols e foi só 1-0. E eu acredito que o Dorival Júnior veio com um 4-6-0 pra realmente fechar o time, pra não perder, né? Pra não perder, ou pra até perder, mas não por vários gols, porque aí seria bem ruim para ele. Eu não queria estar na pele do Dorival Júnior nesse momento de escalar o time, claro, sem os 3 principais jogadores. Leandro, também tem a questão, que eu falei que eu não queria ser o Dorival, e realmente, desses 3 jogadores que estão na seleção, quer dizer, são 2 que estão na seleção e o Ricardo Oliveira tá machucado, né? Estaria lá, mas acabou sendo cortado, assim como o Kaká e o Douglas Costa e outros tantos que Rafael Alcântara. Daqui a pouco a gente conta. Que sem os 3, foi o que foi dito anteriormente. O Santos está quase na zona de rebaixamento. E o problema, tanto pro torcedor santista, como principalmente pro Dorival, é que eles podem não voltar. Eles podem assinar com algum time da Europa e ficar por lá e não voltar mais. E aí, Leandro, tem jeito? O Santos corre algum risco de cair esse ano? Não sei, o que pode acontecer com o Santos? Esta é a frase, não sei. Por quê? Até agora eu não entendi a escalação do Dorival no Clássico, no 4-6-0, Elano de centroavante, mas também Medo. não dá... Provavelmente, mas também não dá pra cobrar muito dele, porque olhando o banco de reservas, não tem grandes jogadores que podem substituir. Mas isso já prova que isso que você está falando do Lucas Lima, do Gabigol, do Ricardo Oliveira, vai ser um grande problema, apesar das contratações, né? Rodrigão ali para centroavante, o Copete para ponta esquerda, mas são todos incógnitas, não são jogadores que você já pode agora falar que eles vão dar certo, né? Então fica aí a dúvida para o torcedor santista e vamos ver se o Santos contrata ou se o Dorival consegue arrumar o time com esses jogadores. Então é isso aí, o Santos que por enquanto não tem nada definido, tá mal, mas amanhã joga com o Botafogo às 11 da manhã, naquele horário que sempre dá confusão. Horário gostoso. Era Gostoso o pra horário da família, né? Para quem está em campo. Mas é que o uma jogador coisa fica horrorosa. nervoso, o jogador reclama da CBF. Aqui menos mal, né? O Corinthians jogou lá em Recife, né? Você vê. O Puxado. Nordeste sempre calor, né? Puxado, Sempre né? árido, sempre quente. O Um Nordeste, abraço pro nosso Nordeste brasileiro. o Nordeste sempre quente, é isso aí, Yuri Cog. Bom, O meu pai, por exemplo, grande Raimundo, abraço para ele, com um grande soteropolitano. Raimundo da onde? Bahia. Raimundo da Bahia, então pai do Yuri, abraço pro seu Raimundo. Dani, chegou a hora então do Rádio Arquibancada, dos torcedores participarem aqui? Exatamente. É uma das partes mais legais do nosso programa, né? Além dos nossos comentários maravilhosos. Aqui o torcedor pode criticar, fazer perguntas pra nossa mesa, elogiar e também fazer sugestões pros times, né? Hoje nós temos a participação de mais 2 torcedores. Vamos ouvir. Meu nome é Andrei, eu sou santista e eu queria deixar um breve desabafo aí sobre a seleção brasileira, de que no campeonato mais importante do ano para o Santos vai perder 3 jogadores aí que ia fazer muita falta. Fica aí a crítica ao calendário do futebol brasileiro. Santos sempre Santos. Meu nome é Matheus Catira, sou torcedor do Corinthians e é um momento de muita paciência, né? Um time jovem e é um momento que o torcedor do Corinthians deve ter muita paciência, pois o Tite está ajeitando essa equipe muito bem e creio que ainda vai dar muitas alegrias para a Fiel. Bom, então o Andrei reclamando disso que a gente vem falando, né, do Santos, dos desfalques que estão deixando o time lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. E o Matheus Catira exaltando o time do Corinthians, falando que tem que ter paciência com a garotada. Até o Leandro aqui, quando o Catira falou que é um time jovem, o Leandro falou jovem. Mas se a gente for olhar, é um time jovem. Tirando Santos. o Christian... Não, o Corinthians. Corinthians. Tirando o Christian, você tem uma média de idade muito baixa, né? Então é isso aí. Obrigado pela participação aí do Andrei e do Matheus Catira com seus comentários. Bom, agora a gente tem aqui Seleção Brasileira, que vai estrear hoje, às 11 horas da noite, contra o Equador na Copa América Centenário, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Jean, como a seleção está se preparando para a disputa do torneio? Gente, a seleção verde e amarela estreia hoje na Copa América Centenário, hein? E pode ser a última oportunidade de Dunga para mostrar o porquê está no comando da equipe. Com muitos cortes, a cara do time mudou de vez.
Paulo Henrique Ganso, Lucas Moura, Marcelo Groi, Wallace, Fabinho e Jonas entraram no time após as lesões dos chamados por Dunga. A equipe venceu o Panamá por 2-0 e não convenceu a torcida, pois demonstrou um padrão de jogo muito baixo do necessário para brigar pela ponta de um torneio como a Copa América. Com isso, o torcedor brasileiro começa a competição bem desconfiado, com menos apoio à seleção do que as edições anteriores. Gabigol, do Santos, é um dos poucos que agrada. Marcando gol na estreia, ele foi um dos poucos a dar motivos para o torcedor acreditar em uma boa campanha da seleção canarinho. A caminhada do Brasil começa hoje, às 11 da noite, contra o Equador. A seleção que fez uma partida que foi considerada fraca, né? Realmente o amistoso contra o Panamá, que era considerado um jogo fácil. O Brasil venceu por 2-0, mas não convenceu a torcida. Não foi alguma coisa de encher os olhos e falar, nossa, vamos ganhar facilmente, tranquilamente do Equador e passar em primeiro do grupo. Tudo bem que o Brasil tem um grupo considerado fácil. Mas, como a gente já falou também em outro programa, não tem muita lógica no futebol. Então fácil não vai ser para a seleção, que corre até riscos de, pela primeira vez na história, poder ficar fora de uma Copa do Mundo. Que esse é um assunto que a gente tem que tratar, né? Tem que ser falado, porque o Brasil nunca ficou fora de uma Copa e dessa vez parece que o Dunga não consegue acertar um time que jogue da forma que a seleção sempre jogou. Leandro, você acha que a torcida vem deixando de apoiar um pouco o time e vem esfriando essa relação torcedor-seleção por causa das atuações recentes? Eu acho que o que mais faz esfriar essa relação, pegando até isso do torcedor santista, é isso da seleção acabar tirando seus principais jogadores dos jogos, né, das partidas do time. Isso vem deixando, em vez do torcedor ficar feliz de um Gabigol, de um Lucas Lima ser convocado, ele fica chateado. Mas realmente a seleção não vem tendo boas atuações e se o Dunga não conseguir um bom resultado, principalmente o título dessa Copa América, provavelmente ele vai ser tirado do cargo antes da Olimpíada. Yuri, o que você achou dos jogadores que foram chamados no lugar daqueles que foram cortados? Muita gente vem falando que as lesões ajudaram o Dunga, né? Os deuses do futebol ajudaram o Dunga. O que você achou? Então, mais ou menos, que tem certos nomes que vão fazer falta também, né? Como o próprio Ricardo Oliveira, né? E o Douglas Costa e o próprio Rafinha Alcântara. Mas eu acho que o Jonas, que foi chamado para a vaga do Ricardo Oliveira, pode fazer um bom trabalho. Eu gosto dele como um camisa 9. E o Kaká, que eu não acho que foi uma boa chamada, né? Realmente ele agora joga lá nos Estados Unidos, não é um dos grandes nomes, né? Tem outros jogadores melhores, como o próprio Ganso. O Ganso, que foi chamado para a vaga do próprio Kaká, que se machucou também, ele sim merece estar lá. Mas fica realmente chato, né? Pra nós que crescemos vendo Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, ver 11 caras em campo que fazem um gol em cima do grande Panamá, né? Que nunca foi nada em toda a história do futebol. É complicado lembrar daquele amistoso em 2005, 2006, se não me engano. 2005, acho. Que Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo e companhia foram no Haiti Robinho jogar começando. E foi um show de bola. Aquilo era um amistoso de encher os olhos do torcedor, né? Jean, você acha que pra essa Copa América o torcedor brasileiro tem algum motivo pra acreditar que as coisas vão dar a volta por cima e a seleção vai super bem? Ou a gente tem que ficar meio esperto? Pra começar, aquele torcedor fanático, né, entre aspas, da torcedor brasileiro já vai começar sentindo falta do Neymar, né? O Neymar já não vai estar jogando, o Dunga optou por escalar ele nas Olimpíadas, mas a falta também do Douglas Costa, já citado pelo Yuri, eu acho que vai desanimar bastante o torcedor brasileiro, porque o Douglas Costa vai fazer muita falta, né? Mas fora a Copa América e a Olimpíada, nos outros torneios, eu acho que o Brasil tem tudo pra ir pra frente, porque tem ótimos jogadores. E falando na convocação, sendo bem breve, eu acho que o Paulo Henrique Ganso e o Lucas já mereciam espaço na seleção faz muito tempo. O Lucas no PSG e o Lucas Moura. Exato, bem lembrado. E o Paulo Henrique Ganso no São Paulo. Foi o que a gente estava conversando mais cedo, né? O Ganso, mesmo sem estar no ritmo, ele faz diferença em qualquer time. Eu acho que na seleção não seria diferente ali na parte do meio do campo, juntamente com o Renato Augusto, não sei se com 2 meias de armação, não sei o que ele faria, mas exatamente isso. É o próprio Ganso que se rotulou diferenciado, né, há algum tempo, e muita gente realmente acha ele diferenciado, virou motivo de piada para alguns, mas muita gente, e realmente o Ganso é um cara que tem o último toque que deixa o cara na cara do gol ali, né? Então é importante pra seleção, sim. E aí, Yuri?
agora chegou aquele momento que eu sei que todos estão aguardando aí em casa. É a hora dos palpites, né? Todo mundo... Agora pega fogo. Agora pega fogo, né? Você sabe que o nosso Leandro Maia não gosta de ser copiado, né? E é uma hora muito legal do nosso programa, vocês verão aí. Começando hoje, o nosso primeiro pitaco será Corinthians, que joga em casa contra o Coritiba. Quem vocês acham que leva qual o placar? Começando por você, Leandro Maia. Corinthians e Coritiba. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Lucas Olivan. Antes de falar meu palpite, eu já gostaria de deixar muito claro que o Leandro começou palpitando com um resultado que pode ser copiado. Então, cara, caso seja copiado... Inclusive, eu já anotei aqui o meu resultado antes do Leandro Maia falar e já era 2-0. Então a Dani já deixou falou dela, 2-0, o Lucas... Pra mim, é 3-0 esse jogo para o Corinthians, afirmando a boa fase. Assim como o Dani com o Leandro, eu já tinha anotado 3-0 também, portanto, eu copio o Lucas Olivan, 3-0 Corinthians. Eu vou falar 1-0 pro Corinthians com gol de Guilherme ainda. Vou Olha, falar que isso. o nome do cara, hein? Todo mundo acredita Tacada de sinuca. numa vitória corintiana sem tomar gol, ó. Grande moral que vem o time do Tite aí. Giancarlo diz o santo e ainda o milagre, né? Olha lá. Próximo jogo, Santos e Botafogo, amanhã, 11 horas, quem quiser ir, Vila Belmiro. Giancarlo, você que foi por último, começa agora. Eu acho que vai ser 2-0 pro Santos. 2-0 Santos, Lucas Olivan. 2-1 para o Santos. Eu vou de 1-1, acho que o Santos não vence. Leandro Maia. Eu vou no resultado bailarino. 3-0 Santos em cima do Botafogo. Confiante. E a Dani, o que tem pra nós? 1-1 também. 1-1, é isso aí. O terceiro jogo é um grande paulista que vai jogar fora de casa. É o Palmeiras que visita o Flamengo lá em Brasília. O jogo vai ser em Brasília. Daniela e Cristina. 0-0. Leandro Maia, você? 1-1. Ninguém Só nos empates. apostando muito no Palmeiras. Giancarlo. 1-1 também. Ninguém apostou no Palmeiras. Lucas, você aposta no Palmeiras ou não? Desculpa, mas 1-0 Flamengo. Olha. Olha aí, se o Corinthians tava com moral, o Palmeiras tá sem nenhuma. Yuri Kog. Você. Eu... Faltou você. Ah, faltou eu? Faltou você. Então eu vou dar moral pro Palmeiras. O Palmeiras ganha fora por 2-1. Olha lá. Eu E vou... o último jogo aí? Dou esse voto de confiança para a equipe alviverde. Último jogo, outro grande que joga fora. O Cruzeiro recebe o São Paulo. Giancarlo, quem ganha? Eu acho que vai ser 0-0 esse jogo. 0-0 ninguém ganha. Pra mim, 2-0 São Paulo. Dani. 1-0 Cruzeiro. Lucas Olivan, que está de azul hoje. Será que ele vai falar que o Azul, Cruzeiro o meu ganha? azul da Itália. Pra mim, 1-1, empate. Leandro Maia, você ficou por último. Vamos ver. Como não gosto que me copiem, não irei copiar os companheiros da bancada. Olha, justo, E justo. farei 2-1 Cruzeiro. Cruzeiro ganha em casa do São Paulo, portanto, para Leandro Maia. Um jogo que não está na lauda, mas eu gostaria que a gente desse nossos palpites também. Brasil e Equador. Brasil e Equador. Hoje às Vamos lá. 11 horas da noite, pela estreia da Copa América Centenário. Dani, você começa. 1-0 Brasil. 1-0 Brasil, vamos começar bem. Gian, 1-0 Brasil também, vai ser um jogo bem difícil. 1-0 Brasil. Yuri, Eu vou de 1-0 Equador. Polêmica nesta mesa. olha só. Leandro, Nessa estou com o Yuri, acho que o Brasil não vai bem nessa estreia. 2-1 Equador. eu vou o mesmo placar que o Leandro, mas Porém- invertido, certo? 2-1 para o Brasil, estreando com vitória. Equilibrado, hein? São 3 votos para o Brasil vencendo e 2 para o Equador. Você vê que a nossa moral como equipe nacional vem em baixa. É isso aí. E nessa semana também teremos o grande clássico das praias, o segundo desse ano, entre Portuguesa Santista e Jabaquara. Dani, as informações desse clássico. Bom, gente, o jogo acontece amanhã às 10 horas no Estádio Espanha. Os ingressos, a entrada custa R$20 e R$10 a meia. Então, todos lá. Quem quiser comparecer então no estádio do Jabaquara, vai ter o jogão, isso, o clássico das praias. Clássico das Que praias. sempre traz um bom público, uma atração legal pra quem mora aqui na rivalidade Baixada. local aqui. Família, vamos lá. Que horas é o jogo, Dani? 10 horas da manhã. 10 da manhã, domingão 10 da manhã, então é isso aí. Bom, e essa foi mais uma edição então do nosso Resenha na Área. A gente espera você na próxima vez. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página lá no Facebook. É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida. A gente já tá chegando a 100 curtidas, né, pessoal? Então quem quiser participar, só dá uma curtida lá pra gente, pode mandar mensagem inbox e também pode ouvir o programa pela internet, no site da Rádio Boa Nova. Olha lá, então a hashtag 100 curtidas para o Resenha na Área.
Esse programa teve a locução de Lucas Olivan e as reportagens de comentários de Leandro Maia, Yuri Cog, Daniele Cameira e Giancarlo Giulietti. Valeu, Yuri. Obrigado pela sua companhia, ouvinte. Ficamos aqui com mais um Resenha na Área. Obrigado aos meus companheiros de bancada. Até semana que vem. Valeu, Dani. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Gian. Até a próxima. Falou, gente. Até semana que vem. Valeu, Leandro. Até a próxima. Muito bom, até a próxima. Agradecendo a Rádio Boa Nova 96,3 FM e a Universidade Católica de Santos, a gente fica por aqui. Valeu, até a próxima.